Vamos ouvir a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 1. Estojinho. Boa, obrigado. Esse aqui é um texto do apóstolo Paulo. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas ele vai ser um texto que vai dar start para aquilo que nós vamos pensar hoje, isso que nós vamos buscar diante de Deus. Ele vai ser uma provocação para o nosso coração. Diz assim o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruí acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, vocês assim estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Então ele diz, eu estou instruindo vocês acerca de vocês viverem a fim de agradar a Deus. De fato, vocês já estão fazendo isso, mas eu desejo que vocês cresçam nisso cada vez mais. O exercício que nós vamos fazer nessa noite é crescer em como agradar a Deus e saber que existe recompensas pelo fato da gente ter uma vida que agrade a Deus. Eu convido você a orar comigo. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito seja um instrutor do nosso coração nessa noite. Nós declaramos que a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração está apenas voltado para o Senhor e que o Senhor nos faça nessa noite compreender de que existem recompensas poderosas quando nós vivemos uma vida que Te agrada, Pai. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a ministração da Tua Palavra no nosso coração nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quanto mais tempo a gente vai tendo de vida cristã, quanto mais nós vamos crescendo na fé, quanto mais nós vamos sendo orientados a atender à vontade de Deus, quanto mais a presença do Espírito Santo de Deus cresce na nossa vida, Deus, o Espírito Santo, começa a deslocar a nossa vida. Começa a haver uma transição na nossa vida, da obrigação para a satisfação, da viver a palavra por mandamento a partir de viver a palavra por uma escolha, de transitar desse lugar da nossa sensação de que a vida cristã é um peso para o lugar de que a vida cristã, na verdade, é muito boa a gente viver, e quando a gente vive ela de forma direita, a gente consegue provocar grande satisfação na vida de Deus. O objetivo de todo amadurecimento espiritual, todo amadurecimento de fé, é não mais levar você a obedecer a Deus, calma aí, mas levar você a ter, satisfação, que obedecer a Deus não seja um fardo, mas seja algo muito agradável no seu coração. Antes de nós sermos instruídos sobre o que é agradar a Deus, porque hoje nós vamos olhar sobre a recompensa de viver para agradar a Deus, eu usei aqui a expressão a recompensa, mas na verdade existem muitas recompensas declaradas na palavra de Deus, existem muitas recompensas quando nós vivemos uma vida para agradar a Deus, mas antes da gente olhar para isso, a gente precisa entender o que é agradar. O que a gente faz quando a gente quer agradar uma pessoa? O que é agradar alguém? Agradar alguém é produzir prazer naquela pessoa. Agradar alguém é dar satisfação, provocar, satisfação na vida daquela pessoa. Agradar alguém é trazer alegria para o coração da pessoa. É corresponder à expectativa que a pessoa tem a nosso respeito. Agradar alguém é honrar aquilo que aquela pessoa valoriza. Então, honrar, a gente pode dizer que é estar em sintonia com o coração de alguém. Todas as vezes que você quer agradar alguém, o seu coração precisa estar em sintonia com aquela pessoa, porque senão você não vai conseguir agradar aquela pessoa. E nós precisamos responder uma pergunta. Ela é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo ela é uma pergunta muito profunda, que é: Deus sente prazer? A gente consegue provocar prazer em Deus? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que Deus ele não é um Deus mecânico. Nós descobrimos, a palavra de Deus, ela nos fornece muitas informações acerca de que, claras, de que Deus, ele sente satisfação, ele sente prazer com os seus filhos. Se a Bíblia não fosse clara a respeito do deleite de Deus e
O que é deleite? Deleite é uma alegria transbordante. Deus tem uma alegria transbordante quando nós provocamos prazer nele. A Bíblia diz, por exemplo, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa primeiro crer que ele existe e que ele recompensa. Isso significa dizer que, sim, Deus recompensa a nossa vida todas as vezes que nós provocamos alegria, contentamento, prazer na vida dele. Existem várias expressões na palavra, são sinônimos de agradar a Deus. Na Bíblia você vai encontrar vários sinônimos. Por exemplo, achou graça aos olhos de Deus. Isso aqui significa dizer que a pessoa provocou prazer em Deus. Maria, a mãe de Jesus, ouviu essa expressão, achou graças aos olhos do Senhor. Noé também, quando a arca do Senhor, quando a arca, depois do dilúvio, pousou ali, a Bíblia fala que Deus que o Noé achou graça aos olhos do Senhor. O texto também diz que Moisés, o grande líder de Israel, que Moisés também achou graça aos olhos de Deus. A expressão, por exemplo, cheiro suave, essa aqui é uma expressão judaica para satisfação. Você encontra essa expressão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala pelo menos 3 vezes de que Deus, ele sente, como sabe quando você está fazendo um churrasco saboroso e você sente aquele cheiro assim? Quando você está, assim, trazendo prazer para Deus, trazendo contentamento, é como se fosse um cheiro suave, assim, que chegasse diante de Deus. Essa expressão que Davi também recebeu, um homem segundo o coração de Deus, ela também é o sinônimo de agradar a Deus. Quando Deus ele diz que Davi era um homem segundo o coração dele, Deus estava dizendo, olha assim, Davi é um homem em que eu tenho um grande prazer. A Bíblia também, um outro sinônimo para prazer na Bíblia, é deleite. Você vai encontrar sempre isso. E o deleite é Deus dando sempre testemunho do prazer que a gente provoca nele, do prazer que nós damos a ele. Mas como agradar a Deus? É lógico, assim, a forma mais simples da gente compreender isso, de como agradar a Deus, é obedecer a Deus, é ter fé em Deus, é obedecer a Deus, é ler a sua palavra, é orar. Essas coisas, elas são, evidentemente, coisas primárias da forma como nós podemos agradar a Deus. Mas nessa noite nós queremos olhar para alguns eventos que conectam o coração de Deus ao prazer, que traz alegria para o coração de Deus. Alguns eventos ou alguns comportamentos que nós podemos ter que vai provocar prazer no coração de Deus. Sabendo que, primeiro, como agradar o coração de Deus, e depois, qual é a recompensa de uma pessoa que uma pessoa obtém por agradar a Deus. Primeiro, o que agrada o coração de Deus? Agrada o coração de Deus quando nós temos misericórdia do próximo, quando nós temos misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor. Nós poderíamos trazer uma definição aqui de misericórdia, assim, bonita, toda rebuscada. Mas falar a verdade para você, de uma forma bem simples e direta, existem 2 formas da gente manifestar misericórdia na vida das pessoas. A primeira forma é dar à pessoa o direito, o benefício da dúvida. Sabe quando alguém procura você e fala assim, fulano de tal, Beltrano, fez isso, fez aquilo, você não precisa imediatamente ir acreditando no que aquela pessoa diz a respeito. Você precisa dar a essa pessoa que essa pessoa está falando mal, ou a essa pessoa que está trazendo a informação para você, você precisa dar a ela o direito da dúvida. A primeira coisa que você tem que pensar é, eu não acredito que essa pessoa faria isso. Isso é ter misericórdia. E nós vivemos num tempo onde, assim, falar mal das pessoas, falar mal das coisas, falar mal da situação, é algo, assim, entranhado quase que na nossa célula, no nosso corpo, porque nós estamos habituados a ouvir muito disso. Mas lembre-se que uma forma de a gente agradar a Deus é ter misericórdia, manifestar misericórdia na vida das pessoas. Então, quando alguém vier falar alguma coisa de alguém para você, primeira coisa que você vai ter no seu coração é não concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, mas dar o direito para aquela pessoa de quem está fazendo falar do mal,
da dúvida. Eu não acredito que essa pessoa está falando isso. Você nem precisa debater com a pessoa, apenas cuide do seu coração. Você já vai estar manifestando misericórdia ao próximo. A segunda forma é quando a pessoa realmente errou. Você sabe que a pessoa errou, existem provas que a pessoa errou, mas ao invés de você tratar aquela pessoa com aspereza, com grosseria, com peso de cobrança, você manifesta misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vai manifestar misericórdia na vida daqueles que são misericordiosos. Então, quando você souber que alguém errou feio, assim, sabe, assim, cometeu uma coisa absurda, e existem provas contra aquilo, não vá para cima daquela pessoa com todo o jugo de cobrança, com tudo aquilo que você já sabe que, se você fizer, você destrói aquela pessoa, mas dá a ela misericórdia. Porque quando você faz isso, irmãos, todos nós vamos errar um dia. Que bom que você até agora não errou, mas algum dia pode ser que você erre. E quando você errar, a gente tem que pensar assim, como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse nessa mesma situação de erro? Como é que eu gostaria que as pessoas me vissem? Sabe, quando eu me converti, a forma de ser igreja, ela era uma forma que excluía as pessoas. Então, antes de excluir as pessoas, primeiro, assim, usando o tratamento bíblico, a gente soube que a pessoa errou, ela pecou. Então, a gente ia até ela e falava assim, amigo, você pisou na bola aqui, você traiu sua esposa, você falou mal, você fez isso, você fez aquilo, e está aqui, estou falando com você. Então, se aquela pessoa ela recusasse aquela correção, a gente mandava 2 ou 3 pessoas na casa daquela pessoa. Assim, a gente está vindo aqui, porque você cometeu esse erro e tal. E algumas pessoas, elas não se humilhavam. Elas simplesmente batiam o pé, falavam assim, não, eu fiz, eu não quero nem saber, é isso mesmo. E assim, olha, eu presenciei cada momento triste que eu carrego na minha vida até hoje. Mas também eu imagino que essas pessoas também carregam. Porque hoje, quando, por exemplo, a gente participou de uma igreja como essa, né, Darcy? Quando a gente olha para trás e vê como é que a vida dessas pessoas estão, algumas delas, elas se perderam totalmente. Será que se nós tivéssemos um comportamento de ministrar misericórdia na vida daquela pessoa, será que nós não pudéssemos ter resgatado aquela pessoa, mas também resgatado toda a sua família, toda a sua história? Sabe, uma das formas de nós agradarmos a Deus é sermos misericordiosos com as pessoas. Porque se nós formos misericordiosos com a vida das pessoas, Deus também será misericordioso com a nossa vida. A misericórdia, ela agrada o coração de Deus. Lá em Miqueias, no capítulo 7, verso 18, diz assim, quem é semelhante a ti, Senhor, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, mas tem prazer e se deleita na misericórdia. Até Jesus Cristo também diz, lá em Mateus capítulo 12, verso 7, se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. A misericórdia, ela é recompensadora. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele disse, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando você tratar as pessoas com misericórdia e, eventualmente, você errar, eu, Deus, vou convencer as pessoas para tratar você com misericórdia. O que Deus está dizendo aqui é dizendo assim, olha, quando você, eventualmente, errar, Deus vai tratar você com misericórdia. A misericórdia é o meio pelo qual nós agradamos o coração de Deus. E assim, ou você é servo de Deus, ou você é filho de Deus. Mas qual que é a diferença? É só ler um pouquinho a Bíblia e você vai descobrir lá que Jesus fala a diferença entre servo e entre filho. Mas uma coisa que o filho faz, todo filho, ele conhece o coração do pai e da mãe. Veja só, eu não sei, nós temos aqui alguns casais. Você tem lá os seus filhos. E nós amamos todos os nossos filhos. Nós cuidamos bem de todos os nossos filhos. Nós procuramos, assim, abraçar todos os nossos filhos. Mas todo mundo aqui que é pai e mãe sabe que tem um filho
que descobriu o seu coração, onde o seu coração está, e Ele agrada você de maneira que, quando Ele pede alguma coisa para você, você não tem jeito, você acaba cedendo, porque Ele descobriu onde está o seu coração. É assim, a gente quer descobrir onde está o coração de Deus está na misericórdia, quando nós tratamos os outros com misericórdia. Estava lendo uma reportagem, está falando sobre o Zagallo, todo mundo conhece, técnico da seleção brasileira, jogador e tudo mais. Ele já faleceu algum tempo atrás e deixou uma herança muito grande. E eu estava vendo uma entrevista que Zagallo falava assim: eu não vou deixar a herança para o fulano de tal, o filho dele, para o fulano de tal, porque eles são... Aí falou um negócio lá que não convém repetir aqui. Mas a história conta que Zagallo, de toda a sua fortuna, ele dividiu uma parte com os filhos, que não tinha como fazer diferente, mas a maior parte da herança ele deixou com o filho que agrada o coração de Deus. E é assim com Deus, sabe? A misericórdia agrada o coração de Deus. Essa é a primeira forma de nós agradarmos a Deus. A segunda forma de nós agradarmos a Deus é confiar na misericórdia de Deus. Então, primeiro você trata os outros com misericórdia e depois você confia na misericórdia de Deus na sua vida. O Salmo 147, verso 11, diz assim: agrade-se do Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Veja bem, primeiro você trata as pessoas com misericórdia, depois você precisa confiar na misericórdia de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de caminhar na fé, porque elas erraram e elas não estão confiando na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, você precisa confiar na misericórdia de Deus, você precisa entender a misericórdia de Deus. Deus não ama você porque você é direitinho, porque você faz tudo correto, que você é cheiroso, que você é assim, uma pessoa íntegra, uma pessoa cheia de qualidade. Deus não ama você por causa disso. Deus ama você por causa da misericórdia dEle. A Bíblia fala que Ele sabe do que nós somos feitos de pó, e mesmo assim Ele continua nos amando. Sabe? Você precisa confiar na misericórdia de Deus. O Salmo 103 diz: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o ama, pois conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Deus sabe que nós temos uma estrutura abalável. Deus sabe que a nossa moral é abalável. Deus sabe que a nossa fidelidade é abalável. Mas mesmo assim, Ele nos ama. E você precisa confiar na misericórdia de Deus. Salmo 145. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então, rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Deus, Ele enviou sua vida aqui no mundo para você fazer uma obra poderosa, uma obra grandiosa, e Ele sabe que para você fazer o que Ele deseja, a obra que Ele espera de você, Ele precisa colocar na sua vida misericórdia. Quando nós confiamos na misericórdia de Deus, irmãos, nós ganhamos força. Quando nós confiamos na misericórdia de Deus, a nossa fé cresce. Quando nós confiamos na misericórdia de Deus, a nossa ousadia fica evidente. Então, confie na misericórdia de Deus. Não afaste o coração nunca de Deus, achando assim que só porque você errou, que Ele vai te abandonar. Eu não estou falando aqui que você vai precisar ficar pecando para Deus ficar dando misericórdia na sua vida. Mas entenda que, se você cometeu algo grave, gravíssimo, e você está com dificuldade de chegar perto de Deus novamente, de orar, assim, de se conectar com Ele, você precisa confiar na misericórdia dEle. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e elas se renovam a cada manhã. Talvez a sua vida esteja travada, porque você acha que você decepcionou Deus ao ponto de que Ele não vai mais te ouvir. Você decepcionou Deus ao ponto em que Ele não vai mais atender às suas orações, e que Ele está virando as costas para você. Mas isso não é verdade, porque quando Deus olha para a gente, quando Deus olha para você, Ele olha com os olhos da misericórdia. Deus sempre vai tratar com misericórdia. É por isso que a palavra de Deus diz que amanhã, quando amanhecer, a misericórdia dEle vai se renovar sobre a nossa vida. Outra forma de agradar a Deus, ser quebrantado.
ter um coração quebrantado. Essa é uma outra forma de você agradar a Deus. Quando Davi errou, ele foi lá confrontado por Natã. E então Davi, ele se quebrantou diante do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 51, que foi um salmo escrito por ele, diz assim, olha, é Davi falando para Deus: não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas em holocaustos, senão eu os faria. E a gente vê muitos escritos de Davi, que realmente ele sacrificou muitos bois, muitos animais, como adoração a Deus. Isso não seria problema para ele. Davi está falando assim, se esse fosse o caso, eu ia colocar toda a minha boiada aqui para poder sacrificar para o Senhor, eu não tinha problema nenhum. Mas ele diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Algumas pessoas acham que Deus falou assim para Davi, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Sim, como se ele não tivesse cometido erro nenhum. Mas se você ler a história de Davi, você vai ver que ele cometeu coisas terríveis. Mas a Bíblia diz que ele tinha um coração quebrantado. E ter um coração quebrantado, irmão, é uma forma de nós, assim, agradar, trazer alegria para o coração de Deus. Essa palavra, quebrantado, no hebraico, significa esmagado, significa despedaçado, ou então triturado. E a palavra mais comum é humilhado até o pó. E ela vem de um verbo que significa colapsar a nossa moral. Ou melhor, colapsar o nosso orgulho. Porque todos nós somos muito orgulhosos. Mas, assim, sabe quando você chega naquele momento? Porque é muito fácil para a gente se tornar orgulhoso. É só você comparar a sua vida a um assassino. Fala assim, Deus, eu sou melhor do que esse assassino. Está vendo aquela pessoa? Ela fez isso, eu sou melhor que aquela pessoa. Se você comparar a sua vida às pessoas, não tem justificativa alguma. Mas quando você compara a sua vida a Deus, a santidade de Deus, então você entra nesse lugar de quebrantamento, onde você vai colapsar o seu orgulho. Então, quebrantar-se é isso, é colapsar o seu orgulho. Você agrada a Deus quando você é uma pessoa, assim, de fácil quebrantamento. Aqui não é o quebrantamento, assim, aquela culpa teatral. Não é essa culpa teatral. É esse negócio onde você se encontra com Deus, se você diz, Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Foi isso que o texto diz lá, quando o filho pródigo estava voltando para casa. Ele não chamou a plateia e falou assim, ele falou assim, falou consigo mesmo. Ele entrou numa conversa consigo e falou assim, olha, pai, eu pequei. Vou falar isso com meu pai. Ele pensou consigo mesmo. Então, é isso. É um espírito quebrantado. Vá diante de Deus rendido o teu ego, o teu orgulho. Muitas pessoas estão perdendo a sensibilidade pelo pecado. Isso porque a Bíblia fala que ia chegar um dia em que as pessoas elas teriam mente cauterizada. E às vezes quando você vai falar de um princípio bíblico que a pessoa precisa viver, você precisa viver dessa forma, você precisa se comportar dessa forma. Aí a pessoa diz assim, mas fulano de tal diz isso, fulano de... Gente, é a Bíblia que está dizendo. Não deixe a sua mente ficar assim, cauterizado. Tem muita gente ensinando muita coisa por aí, mas ensinando coisa errada. E eles falam assim, você aprendeu tudo errado até aqui. Olha, parece que isso está ganhando o coração das pessoas. Te ensinaram isso aqui na igreja o tempo todo e você sabia que você está fazendo errado? E você gasta um tempinho ali para ouvir aquela história, e aquela história agrada o seu coração, e você então vai cauterizando a sua mente, de maneira que você vai se tornando orgulhoso e você não deixa de ser esse lugar de quebrantado, e o quebrantado, ele agrada o coração de Deus. Essa é uma outra forma de agradar o coração de Deus, ser um quebrantado. Ele cura o coração quebrantado. E Ele cuida das suas feridas. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele diz para a gente que, quando a gente chega quebrantado diante do Senhor, Ele vai fazer um tratamento de restauração na nossa vida. Ele vai curar as nossas feridas. Lá em Isaías 57, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, eu habito no alto e no santo lugar. Olha mais o que ele diz agora. Mas também habito com o contrito, com o humilde. É como se Deus descesse do seu trono de glória e santidade e dissesse assim, eu estou aqui do seu lado, porque você se arrependeu,
porque você se quebrantou. Eu estou lá, no meu nível de santidade, mas se você mostrar um coração quebrantado, isso vai me alegrar tanto, isso vai me dando tanto prazer, que eu vou descer aonde você está, e eu vou curar as feridas da sua alma, da sua vida, eu vou atuar aí onde você está. Então, assim, você está assim, você está desce, resgata você. Bom, o que mais agrada o coração de Deus? Andar com sinceridade agrada o coração de Deus. Deus ama quem anda com sinceridade. E no Antigo Testamento, a palavra hebraica para isso, ela tem, assim, duplo significado. Significa, andar com sinceridade significa sem duplicidade, não dois. Se você pesquisar a palavra no hebraico, é isso, não dois, não em duplicidade. E no Novo Testamento tem duas palavras que se a gente pudesse ter tempo aqui para explicar, elas seria muito interessante. A primeira palavra é aletheia, que é aquela palavra que Deus disse para a mulher lá no poço. Assim, vai vir um tempo, e declaro para você que já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aletheia quer dizer isso, em espírito e em verdade. E elikrineia significa colocar na luz do sol. Tudo que coloca na luz do sol, sim, você sabe, já ficou no sol ao meio-dia? Já ficou no sol uma temporada? Então, se você for para o sol com uma maquiagem, vai derreter. É daí que vem a compreensão mais simples que a gente tem de sinceridade, que é sem cera. Porque uma vez exposto na luz, uma vez exposto no sol, aquilo que nós maquiamos, ou aquilo que nós tentamos maquiar, não sendo sincero, diante da luz do sol, os buracos ali, eles vão aparecer. Eu sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. E tudo que te dei foi espontaneamente e com integridade do coração. 1 Crônicas 29. Agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aí está, tem contribuído. Coisa linda de se ver. Como é que nós agradamos a Deus? Já estou terminando. Ser um intercessor. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus está fazendo isso agora. Uma das coisas que Jesus está fazendo é governando sobre todas as nações, mas a coisa primordial que Jesus está fazendo nesse momento, ao lado de Deus, é intercedendo por nós. Ele está orando por você. Ele está falando assim, Pai, olha aquela vida ali. Pai, olha aquela outra. Olha, Deus, não é bem assim. Olha o comportamento dele. Olha o quebrantamento da vida desse homem. Olha, Senhor, como esse homem aí, ele é íntegro, ele é sincero. Olha, Senhor. Olha, Pai. É isso que Jesus está fazendo nesse momento. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Depois ele vai continuar falando, pelos reis, por todas as pessoas de autoridade. Agora, eu vou mexer aqui no vespeiro, quer ver? Aqui, assim, o que a Bíblia está falando aqui? Que a gente deve orar, interceder, apresentar ações de graças a Deus por todos os homens. Isso significa dizer que aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente desgosta. Né? Então, isso significa dizer que é para aquele presidente que a gente gosta e para aquele presidente que a gente desgosta. Né? Sim, a Bíblia aqui, ela não está falando de partido político e nem de ideologia que agrada o seu coração. Ela está falando, sim, da importância de todos nós intercedemos por todos os homens. E ele vai listando ali, inclusive ele passa pelos reis, pelos governantes e tudo mais. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Moisés, né, aquele povo duro, foi difícil conduzir aquele povo, mas Moisés teve um dia que chegou diante de Deus, porque Deus queria, logo depois do evento ali do bezerro de ouro, Deus queria aniquilar aquele povo ali mesmo. Mas Moisés foi diante de Deus e falou assim, não, Deus, se o Senhor fizer isso com esse povo, pode te riscar o meu nome do livro da salvação, do livro da vida. Olha que expressão forte. É como se você dissesse assim, não, Deus, não faz isso com o... se for fazer, risca o meu nome do livro da vida. Você teria coragem de fazer isso?
Mas Deus está falando o que você precisa fazer. Nós precisamos ser o intercessor. Ser o intercessor agrada a Deus, porque a intercessão ela está no coração de Deus. Moisés foi intercessor, Moisés foi intercessor, Samuel foi intercessor. Deus, assim, a Bíblia apresenta poucos erros, por exemplo, da vida de Samuel, mas ele fala que ele era um homem de intercessor. Assim, olha o que ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós precisamos orar. Sabe o que acontece? Tem muitas empresas fechando hoje porque os funcionários não estão orando pelo seu patrão, pela sua empresa. Aí você perde o trabalho, aí a empresa não vai bem, e você diz, não, é falta de administração. É porque você não orou. Ore pela sua empresa, ore pelo seu patrão. Tem muita família que está indo ladeira abaixo porque ninguém ali consegue se levantar, se posicionar para orar. Nós, homens, maridos, nós temos uma dificuldade muito grande de orar com as nossas esposas. A gente precisa encontrar um lugar para quebrar esse tipo de coisa, pegar na mão da nossa esposa, orar com ela, orar por ela, orar pela família. Às vezes, eu digo isso porque eu já passei por esse constrangimento. Eu precisei quebrar essa barreira, e sendo pastor, precisei quebrar a barreira de pegar na mão da minha esposa e nós vamos orar junto, pela nossa casa, eu vou orar por você. E olha, eu imagino, não sou mulher, mas assim, todas as vezes que eu faço isso com a Neissa em casa, até o semblante dela muda. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer todo dia. Todos os dias de manhã, pega na mão da esposa, antes de sair de casa, vamos orar aqui, mulher, vamos orar. Provérbios capítulo 31, verso 8, diz assim: abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos que estão perecendo, que vão perecendo. O que é isso? Abrir a boca em favor do mudo. A pessoa não é muda, ela está falando. Mas acontece que, às vezes, a pessoa ela fica emudecida. O que é isso? Ela não consegue orar, ela não tem força para pedir a Deus, ela não tem força para apresentar sua necessidade a Deus. Então, ela precisa de um intercessor. Ela precisa de alguém que ore por ela, naquele momento de fragilidade, naquele momento que ela não está tendo força e nem palavra para chegar diante de Deus. Ela precisa ter alguém do lado dela para poder interceder, para poder orar, porque ela está fragilizada espiritualmente. Ela não consegue se erguer, ela está assim, naquele estado de destruição, ela precisa que alguém esteja do lado dela e diga: Pai, eu intercedo por essa vida, por este homem, por essa mulher, por essa necessidade. O texto diz, os que vão perecendo. Irmãos, eu estou vendo aqui tanta gente falando mal do carnaval, e é verdade, né? Existem muitos fatores de destruição moral, econômico, social, saúde, mas, irmãos, esse é o momento que a gente tem que se levantar e orar pela nossa nação, orar pelo povo que, assim, o texto diz, vão perecendo, eles estão dominados pelo pecado, são dominados pelo erro, e a gente vai ficar olhando para ele, vai ficar acusando. A gente tem que se colocar diante de Deus, falar: Deus, tenha misericórdia, assim, que esse homem, que essa mulher encontre clareza na sua mente, que ela tenha um encontro contigo, ó Pai. Abra sua boca, interceda por alguém, porque quando nós somos o intercessor, nós agradamos o coração de Deus. Está uma briga lá em casa, você não consegue orar pela sua família, peça alguém para orar. Sabe, se seu coração está destruído, você não consegue chegar diante de Deus, peça alguém para ser o seu intercessor diante de Deus. Você precisa de alguém que olhe de fora para dentro da sua vida e assim fala: Pai, olha aqui como está essa situação, vem, levanta, pega na mão dessa pessoa. Então assuma essa responsabilidade de ser o intercessor, porque quando nós somos o intercessor, nós agradamos o coração de Deus. Sexto e último lugar de como agradar a Deus é louvar a Deus. E assim, nós falamos sobre a importância da intercessão, que agrada a Deus, de ser sincero, de quebrantamento, da misericórdia, receber a misericórdia de Deus e aplicar a misericórdia de Deus na vida das pessoas, mas não existe nada mais poderoso que agradar o coração de Deus é o louvor. O louvor. Talvez o louvor ele seja a somatória de todos esses comportamentos, de ser um intercessor, de ser sincero, de quebrantamento e de misericórdia. Salmo 69, verso 30, louvarei o nome de Deus com cânticos, eu proclamarei a sua grandeza com ações de graça, isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos, os necessitados o verão e se alegrarão, e vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração.
sabe? Você louva o Senhor, você adora o Senhor. Isso aqui é melhor do que qualquer outro sacrifício. E todas as pessoas vão se alegrar porque você está adorando ao Senhor e você está buscando ao Senhor. E isso vai trazer uma vida poderosa para o seu coração. Isso traz satisfação, louvor, aleluia. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Outra versão diz como é decoroso louvar ao Senhor. A maioria das versões bíblicas, no lugar da palavra decoroso, diz que é assim, Deus coroa. E decoroso é essa palavra assim, que é lógico, pode colocar uma coroa, mas também é colocar adereços que chame a atenção. Por quê? Porque é apropriado ao crente, é conveniente ao crente adorar ao Senhor, é justo a natureza de Deus o crente louvar ao Senhor, é harmonioso a pessoa de Deus, a gente louvar a Deus, é digno a Deus a gente louvar, oferecer o nosso louvor a Deus, é apropriado, é coerente. E o louvor, irmãos, se você prestar atenção na natureza, o louvor é a resposta natural de todas as coisas. Pega um passarinho ali, está adorando a Deus com o seu piozinho ali, com o seu canto. Nós somos o único, assim, de todas as criaturas, que a gente pode escolher adorar ou não. Porque o resto de toda criatura, de toda a criação de Deus, ela adora naturalmente, espontaneamente. Somos os únicos que a gente pode escolher louvar ou não ao nosso Deus. Então, assim, Deus está dizendo, olha, quando você me adora, eu ativo o Espírito, o meu Espírito dentro de você, porque é o que diz Efésios, olha o que diz Efésios, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai. O que esse texto está dizendo aqui? Que quando você adora, quando você louva o Senhor, o Espírito Santo que está dentro de você começa completando assim, todo o espaço da sua vida, você vai se tornando cheio do Espírito Santo, sabe? E vai produzindo dentro de você, assim, os salmos, os cânticos, os louvores. De repente sai música da sua boca que você nunca cantou para Deus. Sabe, eu gosto de alguns cantores, a gente chama de secular, mas no ponto de vista de Deus não tem secular e santo. Tudo ele fez para a santidade. E às vezes eu olho para algumas canções que são feitas pelos seculares, e aquela canção, ela é uma canção assim, com uma letra tão profunda, tão magnífica. Talvez aquele compositor fez para uma pessoa, mas não são poucas vezes que eu pego aquela letra e falo assim, Deus, eu quero dizer isso aqui para o Senhor, quero dizer isso aqui para outra pessoa, não. É para o Senhor, para o Senhor, louvar ao nosso Deus. Assim, cânticos espirituais é um dínamo, há um poder de Deus trabalhando dentro de nós. Assim, o Espírito Santo nos enche, nos direciona, nos fortalece, nos dá energia para viver. Então, amigo, louve ao Senhor. A adoração, ela é esse depósito divino de livramento de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais se louva, mais Deus vai guardando e protegendo a sua vida. E eu termino rapidamente com a recompensa de agradar a Deus. Primeiro, quando você agrada a Deus, como recompensa, Deus reorganiza a vida daquele que o agrada. Diz assim o texto, quando o caminho de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Está brigando com alguém? Está uma luta terrível com alguém? Então agrada a Deus, porque Deus vai tornar esse seu inimigo um gatinho, vai deixar ele pianinho, vai deixar você em paz com ele. É só você agradar ao Senhor. Segundo, qual é a recompensa de viver para agradar a Deus? Deus sustenta quem o agrada. O Salmo 37 diz, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor sustenta aquelas pessoas que o agradam. Guarda os seus pés. Você dá um passo e Deus confirma. Você dá outro passo e Deus confirma. Você dá um passo e Deus traz a graça. Você dá um passo e Deus vem atrás, confirmando aquele passo que você deu. Terceiro, recompensa. Deus adorna quem o agrada. Diz assim o texto do Salmo 149. Porque o Senhor, quando se agrada do seu povo, Ele adorna o seu povo. O que é adornar aqui? É destacar. Então, quando você agrada a Deus, a gente geralmente diz assim, não, eu não quero aparecer em nenhum radar, eu quero ficar escondidinho, ninguém pede para eu falar nada, ninguém pede a minha opinião.
Quando você agrada a Deus, você entra num lugar assim, todos os olhos estão para cima de você. Quando você agrada a Deus, é assim, todas as pessoas vão olhar, vão ver que você é um favorecido da parte de Deus. Irmãos, que promessa poderosa é essa? Guarde esse versículo, porque o Senhor, quando se agrada do seu povo, Ele adorna o seu povo. E, em último lugar, a recompensa de viver para agradar a Deus é que Deus não negará bem algum. Diz o Salmo 84, o Senhor é sol, aí está só, mas diz o texto, o Senhor é sol e escudo, e Ele não negará bem algum àqueles que o amam. Ele não negará bem algum àqueles que o amam. Meu Deus, eu não sei você, mas eu preciso agradar a Deus. Eu preciso percorrer esse caminho. Eu preciso me exercitar mais em agradar a Deus, porque existem muitas recompensas quando eu agrado a Deus. Bom, algumas pessoas elas acham que é uma responsabilidade muito grande, quase inacessível, de agradar a Deus. Aliás, você já tentou agradar uma pessoa e foi um peso para você tentar agradar essa pessoa? Foi difícil para você? Você recebeu uma visita, você tentou agradar essa pessoa com o máximo de coisa que você podia, e você viu que aquele negócio não evoluía, e quando aquela pessoa foi embora, parece que foi um alívio na sua vida. Você, meu Deus do céu, que alívio, eu fiz de tudo para poder agradar, e parece que nada agradou essa pessoa. Às vezes a gente acha que Deus é assim. Às vezes a gente acha que Deus é assim. Mas, por favor, isso é uma mentira de Satanás. É fácil agradar a Deus. Esse dia eu estava conversando com a minha filha, e ela dizia assim para mim, pai, é difícil te agradar a mim, e realmente é difícil agradar a Deus, mas se agradar a Deus é fácil. Agradar a Deus é muito fácil. Não fique com essa ideia de que é difícil, de que é pesado, não. Agradar a Deus é fácil, e Deus recompensa todos aqueles que o agradam. Quantos aqui querem ver uma vida para agradar a Deus? Fique de pé, vamos orar. Obrigado pela sua atenção. Feche os seus olhos. Que o alvo da nossa vida seja agradar o nosso Deus. Que seja leve para mim e para você agradar a Deus. Não seja pesado, não seja cheio de angústia, mas seja cheio de alegria e satisfação. Porque agradar o coração de Deus vai trazer, assim, muitos benefícios para a sua vida. Eu espero chegar ao fim da minha vida, e a única coisa que eu quero dizer no fim da minha vida é falar assim, Deus, eu sempre tentei agradar o Senhor em tudo que eu fiz. Eu sempre tentei agradar o Senhor. Porque às vezes a gente pode achar que é pesado. Mas quando você adora a Deus, Deus apresenta para esse mundo você na sua melhor condição. Quando você agrada a Deus, Deus torna você uma pessoa autêntica nesse mundo. Deus torna você uma pessoa coerente com todas as demandas. Quando você agrada o Senhor, Deus torna você uma pessoa livre. Você não se torna um ser humano orgulhoso, mas pelo contrário, Deus tem alegria e contentamento de ver a sua vida crescendo. Sabe, quando você agrada a Deus, é possível você olhar no espelho e dizer assim para Deus, Deus, obrigado, porque pela sua misericórdia, eu estou me tornando um homem melhor, uma mulher melhor. Agrada-te do Senhor, diz o texto da palavra de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ore comigo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Mostra a cada um de nós o caminho do teu coração. Mostra a cada um de nós as formas, as maneiras de satisfazer o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aponta-nos para aquilo que dá mais deleite ao coração do nosso Deus, aquilo que mais o alegra, aquilo que tira um sorriso dos seus lábios, aquilo que traz deleite à alma do nosso Deus. Ó Espírito Santo de Deus, opera essa obra em nós, porque nós queremos ser filhos do favor de Deus. Nós queremos ser os filhos em que o Senhor olhe para nós e o Senhor diga, achei graça sobre aquela vida. Ó Senhor, dá-nos um coração que te dê prazer, dá-nos um coração que nos te dê alegria.
Ó Senhor, que a nossa vida faça isso, que a nossa vida seja um cheiro suave às suas narinas. Senhor, que a nossa vida seja uma satisfação para o seu coração. Faça isso, Deus, porque quando chegar no final da nossa vida, nós queremos olhar para trás e falar desse esforço, desse rumo, desse empenho que a nossa vida, a nossa alma, o nosso intelecto tomou, que é de te agradar em todas as coisas. Assim nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz e tenha misericórdia de ti. E à medida que você o agrade, ele firme os seus passos, e à medida que você o agrade, ele realize coisas grandes e poderosas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz e tenha uma ótima e abençoada semana, em nome de Jesus.